Olá, que bom que você está conosco para mais essa conversa. Hoje o nosso papo é sobre a lição 5. O título já diz muito, né? A alma, a natureza imaterial do ser humano. É isso aí, um convite para a gente olhar para dentro, para essa essência nossa. Exato. E a lição, olha, ela se organiza basicamente em 3 eixos. Primeiro, entender a alma, sabe? Como lugar das emoções, da razão, da vontade. O centro da personalidade, né? Isso. Depois, o segundo ponto é mostrar pela Bíblia mesmo que ela é imaterial, imortal, e aí, claro, entra em contraste com as visões mais materialistas. Faz sentido. E por fim, o terceiro ponto é despertar a gente para a importância de cuidar dessa alma, com oração, com a palavra, com hábitos santos mesmo. Fundamental. O 28 é forte. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Nossa, direto ao ponto. E a verdade prática complementa. Cuidar da alma é, assim, decisivo para nossa firmeza como cristãos e para o nosso futuro eterno. Bom, vamos começar então pelos atributos da alma, voltando lá em Gênesis. Vamos sim. Gênesis 2:7 é incrível, né? A forma como Deus cria o ser humano é única. Totalmente diferente dos animais. Somos imagem de Deus, né? Temos consciência, podemos escolher. Exato. E recebemos capacidades bem específicas. Sim. Tipo governar, administrar criação, discernir o certo do errado. Até nomear os animais. Isso já mostra uma complexidade, né? Com certeza. E a reação de Adão quando vê Eva, a necessidade de companhia, a expressão de afeto. Já estava ali, desde o começo. O lado afetivo. É isso. A alma, na prática, é a nossa personalidade funcionando. Ela fica ali, fazendo a ponte entre o nosso espírito, que se conecta com Deus, e o nosso corpo, que interage com o mundo, com as pessoas. E a lição destaca bem os componentes, né? Emoção, razão, vontade. Exatamente. Sentimentos, pensamentos, impulsos, desejos, decisões. Tudo mora ali. O Cântico de Maria, em Lucas 1, é um exemplo lindo disso. Qual parte? Versículos 46 e 47. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha aí, alma e espírito juntos se expressando. Nossa, verdade. E falando em expressão, os salmos, né? O Salmo 42, por exemplo. Parece um desabafo da alma. Totalmente. Por que estás abatida, ó minha alma? Ele conversa com a própria alma. Sente a sede de Deus, a aflição. E o Salmo 84 também, aquele anseio pela presença de Deus. E o 51, Davi, depois do pecado, buscando restauração. A alma ali totalmente exposta, precisando de cura. Mostra como ela é afetada e precisa mesmo desse cuidado constante. Pois é, isso nos leva à natureza dela. Voltando para Mateus 10,28, que você citou, Jesus faz uma distinção clara, né? Claríssima. Corpo é matéria, pode ser destruído por homens. Alma não. Isso. Essa imaterialidade é chave. E é interessante como a lição 5 também aponta que às vezes a Bíblia usa alma e espírito meio que de forma intercambiável para falar dessa parte imaterial. Por que será? Porque são inseparáveis enquanto a gente está vivo, né? Eclesiastes 12,7, Tiago 2,26. A diferença principal que a gente entende é: o espírito é mais a nossa conexão direta com Deus e a alma abrange mais a nossa personalidade como um todo. Entendi. E pensar nessa imaterialidade bate de frente com aquelas visões materialistas que a lição 5 comenta. Sim, ela menciona algumas ideologias, como o marxismo, por exemplo. Que, segundo a lição, reduziriam o ser humano só à matéria, né? Negando que a alma, a consciência, continue depois da morte. Exato. O que contraria o que a gente vê na Bíblia como a história do rico e Lázaro em Lucas 16. E a lição descreve que essa visão materialista acaba meio que ignorando a questão do pecado individual, da responsabilidade pessoal, sabe? Colocando a culpa mais nas estruturas sociais. Isso. E aí diminuiria a necessidade do arrependimento, da fé para a salvação. É bom sempre lembrar que a gente está aqui explorando a análise que a própria lição 5 faz dessas ideias, né? Exatamente.
E seguindo essa linha da lição, ela também sugere que essa base materialista poderia ter alguma influência em certas correntes teológicas. Ela cita a teologia da libertação e a teologia da missão integral. E qual o argumento da lição nesse ponto? A lição argumenta que, por partirem de pressupostos socioeconômicos parecidos, talvez minimizassem a responsabilidade individual pelo pecado. E isso, segundo a fonte, poderia conflitar com o que ela chama de sã doutrina, essencial para a salvação. De novo, a gente está só expondo como a lição apresenta essa avaliação. Ok, entendido. Diante disso tudo, a pergunta que fica é: tá, e como a gente cuida bem da nossa alma, então? Na prática. Essa é a questão central, né? A lição 5 bate muito nessa tecla. É vital para a nossa estabilidade e para o nosso destino. E ela dá umas pistas. Fala da oração, como combate à ansiedade, né? Filipenses 4:6, 1 Pedro 5:7. Trazendo aquela paz de Deus que guarda a mente e o coração, Filipenses 4:7. É poderoso isso. E não só orar, mas alimentar a mente com coisa boa. Filipenses 4:8, né? O que é verdadeiro, nobre, justo. Exatamente. E os nossos hábitos do dia a dia. O que a gente fala, o que ouve, o que lê, o que assiste. Tudo isso molda a saúde da alma. Salmo 1. É uma vigilância constante, então. É um processo ativo, sabe? De purificação, de renovação. A Bíblia alerta muito sobre os perigos internos. Maus pensamentos, como Jesus falou em Mateus 15. Desejos ruins que puxam a gente para o erro, que nem Tiago fala. Isso, Tiago 1. Intenções que precisam ser examinadas, 1 Pedro 2. O chamado é para a gente purificar a alma na obediência à verdade. Renovar a nossa forma de pensar, Efésios 4. Para viver a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, em santidade. Romanos 12.2. Não é algo que acontece sozinho, é uma busca diária. Faz todo sentido. Então, resumindo a ideia da lição 5. A alma é esse centro nosso, imaterial, imortal, intelecto, emoção, vontade. E ela precisa ser cuidada, purificada, entregue a Cristo, rejeitando sempre o pecado que tenta criar raiz nos pensamentos, nos desejos. Viver em santificação, como você diz. 1 Pedro 1:22, 1 João 7. Exatamente. E pra gente fechar, a lição traz aquela frase que dizem ser de Lutero, né? Bem visual. Qual delas? Aquela: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas. Ah, sim. Forte. Fica a reflexão, né? Que tipo de ninho, que tipo de pensamento, de desejo, de influência a gente está deixando se formar na nossa mente, na nossa alma, hoje? Uma ótima pergunta para a gente levar.